Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 27 de março de 2021, o sábado que o Senhor preparou, estabeleceu, concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor Deus tem sido a nossa diferença, o nosso arrimo, o nosso sustento, a glória, a presença, o poder do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Bom dia, Eva, tudo bem? Bom dia, Raquel, Kátia, Josué, Joel, familiares, Eva, Carlos, também as filhas, genros e também o netinho, Danielzinho. Deus abençoe a todos. Magda, Valti, Elô, Wesley, filhos, familiares, a glória, a presença, o poder de Deus. Sônia, Raquel, Kátia, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Também Rosa Araújo, Amanda, João, Roseli, Ângela, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia. Estamos sempre orando por todos os familiares. Em nome de Jesus, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor. Bispo Antônio, familiares, também a Suza, Priscila. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Minha tia Rosália, minha tia Alzira, os meus tios, filhos, netos, genros, noras, sobrinhos, o Senhor esteja sobre cada um de vocês e também meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, o Senhor esteja se derramando poderosamente sobre cada um em nome de Jesus. Estamos orando, claro, e lendo a palavra do Senhor, vamos dar continuidade, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, eu chamaria do ápice, daquilo que significa a identidade de Jesus. Imediatamente após ser revelada, a identidade de Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo, então você tem toda a partir desse momento, uma outra linha de raciocínio, não, estou falando errado, mas uma consequência da identidade de Jesus. Qual é? A nossa identidade, a identidade do servo de Deus, a identidade do seu povo, da sua igreja. E qual é a autoridade dessa igreja? Quando ele diz, tu és Pedro, ou seja, tu és Petrus, no grego, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre esta Petra, rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a ação do povo de Deus é uma ação, vamos dizer assim, ativa ou proativa, que avança, que se propõe a estabelecer, inaugurar esse reino a par e passo, juntamente com todo o povo de Deus, todo mundo andando, se manifestando, e não é apenas pregar o Evangelho. Eu diria que na maioria das vezes nunca nem é pregar o Evangelho, mas é viver o Evangelho, é fazer com que o Evangelho faça parte da nossa vida, e esse é o nosso grande desafio, para não ficar uma coisa distante, etérea, abstrata, meio como que filosófico. Não, é a palavra do Senhor se movendo, se manifestando todos os dias. Onde estivermos, seja lá fazendo o que for. Eu sempre falo, desde um lixeiro, um açougueiro, um médico, um advogado, um vendedor, um corretor, falando da Eva, um corretor, seja lá fazendo o que for, um profissional de saúde, um profissional da área de ensino, um profissional da área da engenharia, da construção, da edificação, seja onde estiver, a nossa missão, a nossa maneira de ser precisa expressar esse reino, expressar esse Jesus Cristo, porque o que ele é para mim precisa ser suficiente
para não apenas me nortear, guiando a minha vida em tudo que eu fizer, mas também ele precisa estar de tal maneira que eu transborde dele, eu transborde de Jesus Cristo. Daí porque somos chamados cristãos. Ser cristão é um pequeno Cristo, né? Ou seja, nós precisamos expressar, imitando, fazendo aquilo que ele faria, que ele já fez, mas também o que ele faria no nosso lugar, que é exatamente esse desafio diário, constante, né? Dias como esses, por exemplo, que são os dias terríveis, trágicos, de tanta má notícia, né? Nós todos aqui que estamos aqui sabemos, e alguns de vocês às vezes até me escrevem, falando assim, olha, vamos orar pela família, por fulano de tal, Beltrano que entrou agora, está no hospital, Covid-19, não tem leito, não tem equipamento, está na fila esperando uma vaga na UTI. Então, nós precisamos, assim, urgentemente viver esse evangelho. Esse evangelho precisa fazer parte integrante das nossas vidas, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de sentir, da nossa maneira de pensar. É por isso que eu falei para você, eu até escrevi, né, no título daquilo que a gente conversou ontem, que é como se nós fôssemos aquele equipamento de hemodiálise, né? Então a pessoa se senta ali naquela cadeira, aquele equipamento fica meio atrás da pessoa, né? Aí coloca uma agulha e tal, e esse sangue passa pela máquina e volta, né? Purificando, sendo purificado. Então nós, servos de Deus, somos, espiritualmente falando, como essa máquina. Então eu não posso receber uma notícia e pura e simplesmente reverberar essa notícia, né? Eu não posso pegar essa notícia e fazer o que todo mundo faz hoje em dia. Às vezes nem vê a fonte, não sabe quem mandou, por que mandou, e já pega e retransmite, replica aquela notícia. O servo de Deus não. Se ele recebe uma notícia, se ele recebe uma situação, quando eu falo notícia, é óbvio que é situação negativa, desfavorável. Ele recebe, o que ele vai fazer? Ele vai colocar diante do Senhor, para quando ele for replicar essa notícia, ele replique em conformidade com a sua cidadania. Não apenas repetir por repetir, né? O mundo, a nossa geração já está cheia de papagaio que fica repetindo, né? Então não precisa, mas eu preciso sim entender que a minha exposição, a minha disposição em reverberar algo deve ser uma estratégia, vamos dizer assim, até um atributo de Deus sobre a minha vida, para enxergar com a mente de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Jesus Cristo. Veja só o que diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, que nós estamos lendo, né? Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, que tempo? Aquele momento que eu falei, a gente conversou, que Jesus vai lá para Cesareia de Filipe com seus discípulos, fica a 50 quilômetros do mar da Galileia, é um lugar retirado, naquela época não pertencia, né, a Israel, mas pertencia na circunvizinhança, na grande, vamos chamar assim, na grande Israel, ficava ali um rei dos 4 reis descendentes de Herodes. Esse rei que ficava em Cesareia de Filipe, claro, Cesareia de Filipe, né? Então era o Filipe, era Herodes Filipe, ou Filipe Herodes, né? Mas geralmente falava o nome do pai primeiro. Então, Herodes Filipe,
né? Como aquele Herodes da região lá da Judéia, se chama Herodes o Tetrarca, né? Porque é o quarto filho, e é o filho, vamos dizer assim, que tinha, entre aspas, maior autoridade entre os outros 3 filhos. Então, esse Filipe é quem herda essa região, uma região de idolatria, uma região do paganismo, né, em todos os sentidos, e que adorava a principal entidade da região, que era chamado Deus Pan, né? Daí vira a palavra pânico, pandemia. Então era uma questão muito difícil. E a palavra do Senhor mostra que esse momento o Senhor se utiliza, o Senhor Jesus, exatamente, não apenas para que o Espírito Santo expresse, através de Pedro, quem é Jesus, mas também expresse a sua autoridade, o seu poder. E essa autoridade e poder está confiando à igreja, porque as portas do inferno não prevalecem, porque ali naquela época era chamada dos portais do inferno naquele lugar. Então Jesus tem todo um andamento, uma linha de raciocínio. Depois diz assim, versículo 22. Jesus Cristo, ao mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Agora versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Claro, Jesus aqui está falando, se referindo a João, o discípulo João, né? Que depois se torna apóstolo João, o evangelista João, e João, de todos os discípulos, é o único que morre, vamos chamar assim, né? Como se diz lá no interior, morre de morte morrida e não de morte matada, enquanto os outros morreram, a exemplo do próprio Senhor Jesus e João Batista, morreram de morte matada. Então, você percebe o que aqui? Exatamente o Senhor não apenas pontuando, destacando a sua identidade, destacando a identidade do seu povo, a autoridade do seu povo, o poder que estava sobre o seu povo, mas exatamente aquilo que deveria vir a posteriori desse conceito, que era a figura do discípulo. Quem é o discípulo? Quem era esse discípulo? O que esse discípulo precisaria fazer? O que esse discípulo precisaria viver? Exatamente isso. Ele precisava, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. Alguém já disse, né? Eu vou repetir. Diz assim: a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Ou seja, eu e você temos que aprender a abnegar, tornar sem valor, vamos dizer assim, as nossas questões, os nossos absolutos, para vivermos exatamente o que o Senhor tem para nós e o que o Senhor deseja que nós vivamos. E isso
faz parte de toda uma lógica de discipulado, de aprendizado, para andarmos nas pegadas de Jesus Cristo. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Não é assim que dizem Hebreus? Que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. O próprio Senhor Jesus, aquele que esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da segunda pessoa da Trindade, para que fosse homem e estivesse homem durante todo o tempo que esteve aqui. E como homem, ele venceu. E como homem, ele se posicionou. E como homem, ele conseguiu conquistar exatamente todo o ambiente que o Pai o havia ordenado que conquistasse. Como? Como ele conquistou? Pela guerra? Pelo vigor? Pela capacidade bélica, militar? Não. Abnegando, né? Depreciando a si mesmo, para que o Senhor, o Pai, fosse exaltado através de si. E nós, nessa mesma linha de raciocínio, vamos como que abnegarmos de nós próprios, para que o Senhor Jesus seja exaltado através e por nossa causa. Então, é um evangelho que, à primeira vista, pelo menos o que eu vejo hoje em dia, é pouco ensinado, é pouco pregado. Porque aquele evangelho da vida, da vitória, que eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou realizar, tudo isso é verdade. Mas, em cima de dois conceitos básicos, básico do básico, que Mateus pontua muito bem. Primeiro, arrependimento. Primeira coisa de tudo, arrependimento. E o que é arrependimento? É olhar para o meu passado, é olhar para o meu presente, naquilo que eu estou fazendo nesse momento, aferir diante do Senhor e verificar quais situações, circunstâncias, partes de sentimento, de pensamentos, de atitudes, de palavras que eu fiz, mas que estão completamente contrárias à vontade do Senhor. Aí eu o quê? Eu me arrependo, ou seja, eu volto para o caminho, né? Eu volto para o trajeto que o Senhor preparou para mim. Então eu me arrependo, eu volto para a concepção, para o caminho pavimentado que o Senhor determinou, porque a palavra do Senhor em Isaías 35 fala que aquele caminho santo que o Senhor tem por sobre mim, né? Claro, e sob mim, por sobre, né? E sob mim, é o caminho que quem andar por ele não desviará. Então é essa consciência, esse foco que o servo de Deus tem que viver. E para que isso aconteça, Jesus dá algumas, né? Antes disso, voltando ainda ao arrependimento e depois fé. Então primeiro vem o arrependimento, depois fé. Primeiro eu me arrependo, olho meus caminhos, olho quem eu sou e quem eu deveria ser. Eu olho como estou e como eu deveria estar e me derramo diante do Senhor, porque eu sou discípulo, né? Olha que interessante, e veja como Jesus é profundo nisso. Diz aqui em Lucas 17, só vou citar, não precisa nem explicar muito, né? A palavra diz por si só. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus está falando de quem? Dele próprio. Importa que ele padeça. Por que padecer? Ele está falando sobre o seu sofrimento, porque sofreria açoites, chicotadas, né? Sofreria escárnios, zombaria. Tudo isso é verdade. Mas
padecer em si, aferir a sua vida e abdicar da sua vida, da sua honra, da sua dignidade, por amor ao Pai, em obediência ao Pai, para que ele pudesse conduzir aquilo que o Pai o havia ordenado de maneira limpa, depurada, pura, com pureza de coração, que foi todo o tempo que Jesus fez. É por isso que a Bíblia fala, importa que ele deve padecer, diz aqui, né? Aí depois fala, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O Senhor, claro, está falando que primeiro importava que ele padecesse para depois vir vamos dizer, todas as coisas, as consequências do mundo caído e por último o juízo do Senhor, o juízo final. Depois diz assim, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí depois ele vem com uma frase maravilhosa. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Ou seja, essa minha vida, ela só serve quando eu estou abdicando dela, nos meus absolutos. Sabe essa célebre frase que você ouve de vez em quando, se não quando nós mesmos não falamos, né? Ah, porque agora eu vou pensar em mim. Eu chamo essa frase de a frase do egocêntrico. Você sabe o nível de egocentrismo de uma pessoa, quando a pessoa, você está conversando com ela, aconselhando, e ela fala algumas vezes isso. Aí você conta quantas vezes ela falou isso, então aí você fala, o nível de egocentrismo dela está em tanto. Porque é o melô do egocêntrico. Agora eu vou pensar em mim. Quando ele não pensou nele? Né? Quando? Em que momento? Não existe. Ele sempre pensou nele. Então, é exatamente aquilo que Paulo fala, porque para mim, o morrer é ganho, mas o viver é Cristo. Ou seja, eu abdico de mim, eu incorporo Cristo, né? Claro que quando eu estou falando isso, eu estou falando da representatividade do que ele significa de fato na minha vida. Então eu passo a viver, eu passo a conduzir a minha vida, a pensar, a sentir. Então, conversão, alguém diria que é quando eu entro à porta, né? Desculpe, salvação é quando eu entro na porta, né? Entrai pela porta estreita, lembra? Já passamos, está escrito lá em Mateus, né? Entrai pela porta estreita e pelo caminho estreito, né? No grego chama caminho apertado. No grego ainda, esse aperto não é apenas apertado, vamos chamar assim, de maneira física, mas é um aperto, quase uma opressão, uma pressão regular, né? Diária, cotidiana. Porque esse caminho é estreito, é apertado, é um caminho pressionado? Porque o meu sentimento, né, vai gritar. E é por isso que Paulo fala que ele esmurra a sua carne todos os dias, né? Para não ser pego naquilo que ele está ensinando, para que ele não seja pego de maneira negativa, ou seja, ele próprio não fazendo aquilo que ele está ensinando para o outro. É exatamente o que nós vivemos todos os dias. Então Jesus sai da identidade dele, entra na identidade da igreja, fala da identidade da comunhão, né? Porque isso gera poder e autoridade, né? O que nós concordarmos aqui na terra com alguma coisa será ligado no céu. E imediatamente ele fala do que ele vai padecer. Olha a linha de raciocínio.
Ele fala naquilo que ele vai padecer, porque é necessário que ele seja entregue, que ele vá para Jerusalém e os doutores da lei, os religiosos, os integrantes do templo, o levem, né, à prisão e o matem em Jerusalém, e ele ressuscita ao terceiro dia. Imediatamente depois disso ele fala: quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si significa colocar a minha vontade debaixo da vontade do Senhor, que é exatamente a palavra e o discurso de Jesus lá no Getsemane. Afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então é exatamente essa questão espiritual que o Senhor Jesus vai colocar a partir desse momento até o final da sua vida. Ele vai conversando com os discípulos, ele vai expressando essa dinâmica divina, que eu devo perder a minha vida para ganhá-la, porque se eu quiser ganhar a minha vida eu vou perdê-la, segundo a lógica divina, segundo a lógica de reino, segundo aquele que deseja ser, né? São as divisas daquele que deseja ser discípulo de Jesus. Primeiro, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. E o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é exatamente esse conflito interior que eu terei na minha vida todos os dias. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas, não a conversa, não o bate-papo, mas às vezes a gente vê as pessoas ministrando o Evangelho, pregando o Evangelho, só uma parte dele. Que é boa, que é especial, que é maravilhosa, com certeza. Ninguém tá falando que o Evangelho não seja uma boa notícia. Não, é uma boa notícia. Mas do outro lado, vai exigir de mim uma responsabilidade, né? Vai exigir de mim uma seriedade, para que eu, com certeza, pense. Não é assim que Jesus faz quando ele está falando a respeito disso lá no livro de Lucas, que ele fala sobre aquele que vai edificar um prédio, uma casa, uma obra, que ele tem que pensar antes. Então é Jesus falando que a pessoa tem que pensar, realmente ela quer viver o Evangelho? Ela quer fazer do Evangelho a sua plataforma de vida? Ela está disposta? Alguém poderia falar, não, mas isso não... Tem que pregar o Evangelho, não vai perguntar. Não, mas Jesus chega um momento que ele pergunta, você sabe o que você quer? É isso mesmo? Você pesou na balança os prós e os contras dessa tua decisão? Por quê? Porque tudo na nossa vida é resultado de uma decisão. E Jesus está falando aqui que o Evangelho, a vida com Deus não é diferente. E essa condição espiritual, com certeza, ela precisa ser pontuada pela tua vida, precisa ser pontuada, claro, pela tua consciência, pelas tuas atitudes, porque, como diz Isaías, que bem lhes irás, pois comerão do fruto das suas próprias ações. E essa condição espiritual está com certeza sobre o servo do Senhor, a serva do Senhor, em nome de Jesus. Por isso, nós vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, claro, vamos pensar a respeito amanhã também, porque é o Evangelho da responsabilidade, é o Evangelho da maturidade, é o Evangelho da condição, vamos chamar assim, adulta do Evangelho, né? Porque nós vemos muitos hoje vivendo o Evangelho, mas aquele Evangelho, desculpe o termo, infantil, não tem nada a ver com a criança, né? Mas é o Evangelho infantil, das histórias
das lendas, né? Daquele evangelho que parece que Deus, né? Ontem eu falei que parece que o mundo está em dívida com a pessoa, né? Nós vivemos uma geração que o mundo está em dívida. O mundo está em dívida com as pessoas, né? Então, sempre a pessoa acha que ela merece algo, porque alguém está em dívida com ela. Pior ainda, o nível mais abaixo ainda, é quando ela acha que Deus está em dívida com ela, né? Porque ou ela leu a Bíblia, ou porque foi na igreja, ou porque deu um dízimo, ou porque deu uma oferta, então Deus está em dívida. E esse desvio emocional, ele precisa ser trabalhado, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque quem quer ser o discípulo de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele precisa negar-se a si mesmo, tá? Então o melô do egocêntrico não existe aqui, né? Essa história, agora eu vou pensar em mim, não existe isso. Essa célebre frase, ela é uma frase humanista, existencialista, liberalista, mas ela não é uma frase do Evangelho. Você não vê ninguém falando, agora eu vou pensar em mim, como se ela não estivesse pensando nela durante todo o tempo. Isso desculpe, é muito imaturo. Então, é esse Evangelho que falta na igreja, por incrível que pareça. Uma igreja que conhece a Bíblia, uma igreja que tem a Bíblia. Agora você não fala mais abrir a Bíblia, você fala acessar a Bíblia, né? Como é que é? Abrir o aplicativo da Bíblia. Você tem Bíblia só no português, nós temos mais de 22 Bíblias de estudo. As mais conhecidas são 22. Então não é essa a questão. A questão é da identidade. Quem sou eu? Primeiro, quem é Jesus para mim? Segundo, quem sou eu? E qual a autoridade e poder dessa igreja, desse povo, dessa comunhão dos santos? O que fazer com tudo isso? Eu estou disposto? Eu quero viver de fato? Então, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Não tem outra alternativa. Esse é o caminho santo. Vamos orar? Então, estamos orando pelo tio Nelson, né? Pela Ana Paula, pelo Marco, também pelo Breno, que nós estamos orando, que está no hospital também. Também estamos orando pelo pastor Luiz, pela pastora Antônia, pela família da Simone lá do interior, né? A Cicampana, que está pedindo oração. Também orando pela dona Maria Helena, né? Que até onde a gente sabe, ontem parece ainda faltava um leito de UTI para que ela pudesse estar sendo cuidada, tratada. Então vamos orar esse momento crítico, mas é um momento para nós pensarmos. Essa pandemia, para aqueles que são de dentro, é um lugar muito importante para nós pensarmos sobre a nossa identidade, né? Acima de tudo, para que possamos viver exatamente a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada querido nosso diante do Teu altar, cada família aqui representada, Tua graça, Tua glória, o Teu poder, ó Deus, os nossos idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, derrama-te, ó Deus, sobre todos os lares, as famílias aqui representadas, Tua graça, Tua glória, o Teu mover, o Teu domínio, a Tua majestade, se derramando sobre cada um em nome de Jesus. Também, Senhor, nós colocamos diante do Senhor aqueles queridos nossos, os nossos familiares que estão passando pela Covid-19. Eu poderia citar alguns, o tio Nelson,
a dona Maria Helena, o Marco, também a Ana Paula, o Breno, que está no hospital, não é pela Covid, mas também está internado no hospital. Que a tua graça, a tua glória, o teu mover, a tua plenitude se derramando, curando, visitando. Toca, Senhor, são dias terríveis em que precisamos, necessitamos da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Compadece-te de cada um de nós, os nossos familiares, curando, visitando, tocando nervos, artérias, tendões, coluna, ciático, coração, veias, circulação sanguínea, taxas, plaquetas. Recebam a cura, ouvidos, olhos, recebam o poder da ressurreição, o poder de cura, de saúde do Senhor, tocando, visitando, libertando, restaurando, renovando, ressuscitando. Aqueles que estão, ó Deus, em leitos por causa da Covid, Senhor, em nome de Jesus, visita as vias respiratórias, as vias aéreas, pulmões, saturação, oxigenação. Traz a tua glória e do teu poder, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, de poder e de maravilhas. Nós estamos vivendo, ó Senhor, um momento crítico, totalmente, ó Deus, descontrolado, e nós precisamos da tua intervenção. Move-te tocando com a tua compaixão, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Perdoa-nos como país, como povo brasileiro, como nação brasileira. Perdoa-nos, Senhor, na pessoa dos gestores públicos que deixaram essa situação da maneira que está. Deus de maravilhas, move-te dos céus. Toca, visita, ó Deus, liberta o nosso povo, liberta a nossa terra, sara nosso país, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós tenhamos como povo seu, ó Deus, essa identidade cada vez mais à flor da nossa pele, cada vez mais poderosa em autoridade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e possamos expressar, refletir a tua glória e a tua graça, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, que você e nós todos tenhamos um sábado maravilhoso, cheio de vida e de possibilidades, porque esse dia o Senhor nos deu e nós devolvemos esse sábado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos. Ninguém pode te separar desse amor, porque o amor de Deus em Jesus Cristo é um amor eterno e você está conectado com Ele para toda a história da tua vida e para toda a eternidade, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, até amanhã. Domingo temos 2 reuniões, às 10 e depois às 4:30 da tarde, tá bom? Um beijo. Olha, no Instagram agora também tem comunidade, né? Ponto em Cristo. E também já tem no Facebook, Comunidade em Cristo, e agora também no YouTube, Comunidade em Cristo. Deus abençoe, um beijo para você, até amanhã, um sábado especial e maravilhoso na presença do Senhor. Um beijo, tchau, tchau.